Olá! Hoje estou aqui para apresentar um trabalho sobre as relações etiológicas entre diabetes mellitus, principalmente diabetes mellitus tipo 2, e a doença de Alzheimer. Esse trabalho foi elaborado por alunos do quarto período do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Os alunos do quarto período que elaboraram esse trabalho foram eu, Marília, Júlia Esther, Maria Eduarda, Melissa de Andrade e Paula Carolina. Para a gente começar a ilustrar, a gente tem que definir bem o que é a enfermidade da doença de Alzheimer e o que consiste a diabetes mellitus tipo 2, para a gente tentar entender um pouco das relações entre as duas. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva e é marcada pelo avanço do declínio cognitivo funcional e principalmente da memória do paciente. A associação entre a doença de Alzheimer e a diabetes mellitus tipo 2 tem sido alvo de pesquisas em decorrência da prevalência dessas duas doenças na população mundial e brasileira e também entre uma relação etiológica entre elas. Na diabetes mellitus tipo 2, é comum haver a resistência da insulina, e é esse fato que tem sido associado à doença de Alzheimer principalmente. Bom, a fim de compreender a relação entre a doença de Alzheimer e diabetes mellitus tipo 2, nosso grupo realizou uma busca nas bases de dados PubMed, Cielo e Google com os descritores Alzheimer e diabetes mellitus. Para isso, a gente selecionou artigos publicados nos últimos 5 anos, em inglês e português, e foram selecionados artigos com estudos originais randomizados, controlados e revisões sistemáticas. E foram excluídos aqueles estudos que não tinham nenhuma ou pouca relação com a pergunta norteadora. Bom, os resultados que a gente obteve foram várias hipóteses que tentaram explicar essa possível conexão entre a doença de Alzheimer e a diabetes mellitus tipo 2, e uma dessas principais relações vem principalmente da resistência da insulina no cérebro, que pode contribuir para o aumento e acúmulo da proteína beta-amiloide e pelo excesso da fosforilação da proteína tau. Além disso, existem outras hipóteses para relacionar a doença de Alzheimer e diabetes mellitus tipo 2, mas a gente preferiu focar nessa, principalmente. Para começar, a gente precisa entender um pouquinho sobre essa resistência da insulina, principalmente no tecido cerebral mesmo, né? Para começar, eu vou tentar explicar pela figura 1 como que acontece quando a insulina encontra seu receptor. Quando a insulina se liga no seu receptor, nesse caso é um receptor de tirosina quinase, ocorre uma autofosforilação desse receptor, que depois é capaz de fosforilar o bifosfato de inositol, que faz ele se tornar em trifosfato de inositol. Esse trifosfato de inositol é capaz de promover a fosforilação da proteína quinase, a qual tem o poder de fosforilar a glicogênio sintase quinase, que ativa a via do glicogênio sintase, promovendo a síntese do glicogênio. Isso acontece quando o corpo não tem resistência, quando a insulina consegue encontrar seu receptor e consegue ativar essa via e tendo como produto final aí promover a síntese do glicogênio mesmo. Quando a célula tem essa resistência, principalmente na diabetes mellitus tipo 2, né, que é mais comum a gente encontrar essa resistência do receptor à insulina, essa cascata de fosforilação ela fica impedida de acontecer. Então, não tem essa ativação toda, a gente não consegue chegar no final, né, que é a síntese do glicogênio, e fica prejudicada. E o que acontece? Quando a gente não tem a fosforilação da glicogênio sintase, ela fica na forma não fosforilada, então. Aí ativa outras vias. Dentro dessas vias, vou destacar as duas principais que têm relação com a doença de Alzheimer. A primeira, acontece um excesso de fosforilação da proteína tau. Além disso, acontece também a quebra da proteína beta-amiloide em peptídeos beta-amiloides. E essa relação dessa fosforilação dessas duas vias que tem relação com a doença de Alzheimer. Recapitulando, então, essas duas vias só são ativadas
quando a insulina não consegue se ligar no seu receptor, quando existe a resistência da insulina mesmo. Agora eu vou tentar explicar um pouquinho de como que essa via que eu te falei, né, da proteína tau e da beta-amiloide, tem relação diretamente com a doença de Alzheimer em si. A proteína beta-amiloide, também pode ser chamada de APP, que é mais comum, é uma proteína presente no cérebro saudável, ela faz parte ali do tecido cerebral. E quando essa proteína é quebrada de forma excessiva, ela gera os peptídeos beta-amiloides. Esses peptídeos beta-amiloides no meio extracelular, eles têm a capacidade de formar agregados. Eles têm essa facilidade de se agregar. E esses peptídeos, quando eles se agregam e formam placas, que a gente chama de placas senis, principalmente na doença de Alzheimer, eles são tóxicos para os neurônios, levando a uma toxicidade neuronal, podendo destruir os neurônios. Afinal, a doença de Alzheimer aí, o final dela realmente é a destruição dos neurônios, né? Perca desses neurônios, e esses agregados de beta-amiloide, de forma excessiva, causam essa toxicidade neuronal, levando à perda desses neurônios. Já a proteína tau, ela é fundamental na estabilidade de microtúbulos dos axônios neurais. Ela mantém a estrutura, através desses microtúbulos, ela mantém a estrutura do axônio neuronal. Quando tem a resistência da insulina lá e que essa via da fosforilação da proteína tau está de forma exacerbada, justamente por causa da resistência da insulina, acontece que essa fosforilação fica de forma exacerbada, fazendo com que essa proteína tau forme uma estrutura em formato de S, ou seja, ela perde a estrutura. E assim forma o que a gente chama de emaranhados neurofibrilares. Esses emaranhados que se formam, eles se dissociam do microtúbulo, fazendo com que esse microtúbulo fique de forma instável, perdendo a estabilidade que ele daria ao axônio neuronal. Além disso, esse excesso dessa proteína tau fosforilada pode ser tóxico também para o neurônio, que pode levar a uma destruição também. Além disso, essa proteína tau também ativa outras vias que favorecem o desbalanceamento energético, favorecendo a liberação de radicais livres, o que pode também ter um dano oxidativo para esse neurônio, para esse tecido neuronal, principalmente. Além disso, a gente tem outras vias que destroem o tecido neuronal e que não estão diretamente ligados à resistência da insulina, como presente na imagem, na figura 2, que é a liberação da poliproteína E, que indiretamente também está ligado, mas de forma mais direta da relação da diabetes mellitus tipo 2 com a doença de Alzheimer, é o agregado beta-amiloide e o acúmulo da proteína tau, né? Quando ela se fosforila muito, a gente chama de taupatia, esse acúmulo dessa proteína fosforilada. Então, isso tudo vai gerar uma toxicidade neuronal muito grande e uma destruição desses neurônios, que é o que realmente marca a doença de Alzheimer. Em decorrência dessa relação entre a diabetes mellitus tipo 2 e a doença de Alzheimer, alguns estudos já utilizam o termo de diabetes mellitus tipo 3 para se referir à doença de Alzheimer. Entretanto, vale lembrar que ainda se faz necessário pesquisas adicionais para elucidar de forma mais específica a relação entre essas duas enfermidades. Nesse contexto, vale ressaltar, com as relações fisiopatológicas já estabelecidas, como eu comentei anteriormente, o controle da glicemia é fundamental a fim de prevenir o agravamento em pacientes que já têm a doença de Alzheimer estabelecida. O progresso nessa área pode levar a avanços na qualidade de vida dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e na profilaxia da doença de Alzheimer, o que pode proporcionar a esperança para um futuro com melhores opções de cuidados médicos e terapêuticos. Enfim, esse foi nosso trabalho e essas foram nossas referências utilizadas para elaborar. Espero que tenham entendido um pouquinho mais sobre a relação da diabetes com a doença de Alzheimer e estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada!